Pai do Senhor Jesus Cristo, para todos os meus irmãos que irão ouvir esse vídeo aí, né? Queria compartilhar uma palavra da parte do Senhor, ao Senhor pôr no meu coração, com os amados e ouvintes da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12. Está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa dos teus pais para a terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Vemos aqui o Senhor Deus chamando a Abraão para uma terra que ele não conhecia. Abraão ali, sabedor que seus pais idolatravam outros deuses, mas Abraão, ouvindo, ele creu naquela palavra que veio para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, a qual ele não conhecia, a qual ele não sabia para onde ia, mas ele creu. Nesse tempo presente também não é diferente. Deus tem chamado as pessoas a sair do seu comodismo, sair dos seus pecados, dos seus delitos, das suas farras, para vir para uma terra que nós não conhecemos, mas que Deus já falou que tem para nós, como Jesus diz, né? No capítulo 14, primeiro ali, ele diz que ele foi preparar um lugar e se ele fosse, ele voltaria, né? Nos levaria para onde estivesse, nós também estaria, né? Então nós temos que acreditar na palavra do Senhor, porque quando o Senhor fala, ele cumpre aquilo que tem falado, né? Porque a sua palavra diz, no capítulo 1, versículo 12 de Jeremias, que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então nesse momento, Deus chamou Abraão, Abraão criou, tomou o seu povo e saiu para onde Deus tinha mandado. Deus ia mostrar para ele. Então eu quero falar nessa tarde, desse dia, simplesmente nada mais, nada menos de fé, né? Fé, nós vemos aí no capítulo 11, versículo 1, né, de Deus, que a palavra diz do Senhor que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas prova daquilo que se espera. Fé é algo que, nesse tempo presente, amados e irmãos ouvintes da palavra do Senhor, é o que nós vamos precisar nesse momento de pandemia, nesse momento de aflição, de angústia que está vindo sobre a face da terra. Nós precisamos da fé. E é tudo isso, meus queridos e amados irmãos, que o inimigo quer roubar do nosso coração, das nossas vidas. A fé que Deus quer proporcionar em nossos corações. Então nós temos que estar atentos nesse tempo presente, porque muitos estão recuando, muitos estão desanimando, muitos estão voltando para trás porque está lhe faltando fé, né? E sabemos que o diabo, o nosso adversário, ele está sobre a face da terra, batalhando e arquitetando justamente isso para que roubar a fé do nosso coração. Porque no capítulo 10, no versículo 17 ali de Romanos, diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, né? Mas também nós entendemos que no capítulo 13, 19 de Mateus diz que ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem Satanás e arrebata o que foi semeado no coração, ou seja, arrebata a palavra do Senhor. Porque ele sabe que se ele conseguir roubar a palavra do nosso coração, não vai produzir uma fé a qual nós vamos conseguir conquistar os nossos objetivos, vamos conseguir viver nesse mundo, né? Porque ele sabe que a fé é um dos fundamentos para a nossa salvação, como está no capítulo 2, versículo 8 de Efésios, né? Pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele sabe disso, meus queridos, que se ele conseguir roubar a fé do nosso coração, nós vamos deixar Deus triste, nós vamos deixar Deus muito triste. Por isso que o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse momento, meu querido, é momento de nós acreditarmos em Deus. Sabemos que a pandemia está aí, sabemos que o vírus está aí, mas também sabemos que a fé está aí. Sabemos que o vírus ele é invisível, então algo que vence o invisível, somente outro invisível, como é a fé. Então tenha fé nessa tarde, acredite na palavra do Senhor, porque tudo que o Senhor fala, ele cumpre. Ele diz no capítulo 3, versículo 19 de 1 Samuel, que ele era com Samuel, e de todas as suas palavras, nenhuma caiu por terra. Porque capítulo 24, 35 de Mateus diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. E o Senhor tem uma promessa para aqueles que acreditam, para aqueles que confiam na palavra do Senhor, né? Como está no capítulo 11, gostaria de ler com vocês, ouvintes da palavra de Deus, no capítulo
capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 11 ao 15, está escrito assim: guardai, pois, os mandamentos e os estatutos e o juízo que te mando fazer. Será, pois, que se ouvirdes este juízo e guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conceito e beneficência que jurou aos teus pais. Amar-te-á, abençoar-te-á e te fará multiplicar e abençoar o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o teu grão e o teu mosto e o teu azeite, a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou aos teus pais te dar-te. Bendito será mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará todas as enfermidades, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes porá sobre todos os que te aborrecem. Então o Senhor está aqui trazendo uma palavra para o nosso coração, que Ele guardaria aqueles que guardassem os seus mandamentos, que confiassem nos seus mandamentos, né? É o que nós temos que praticar, porque no capítulo 4, capítulo 8, versículo 4 e 5 de Eclesiastes está escrito que a palavra do rei tem poder, né? E quem guardar os seus mandamentos não experimentará nenhum mal. Então é essa confiança que nós temos, meus queridos, temos que ter, porque hoje muitos pregam, muitos falam, mas na hora de praticar ou exercitar a fé, não estão praticando. Por isso Mateus escreve no capítulo 15, o versículo 8, que muitos falam de mim, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homem. Então, hoje as pessoas preferem mais acreditar no que o homem fala, no que o homem diz, do que na própria palavra do Senhor Jesus Cristo, que produz uma fé. Porque a fé, amada, é algo que nós vamos vencer o mundo. Porque no capítulo 5, versículo 19 de 1 João diz que o mundo já está no maligno. O mundo já é o maligno que domina, já é o maligno que está colocando as suas doutrinas, as suas regras para a humanidade, amados. Mas tem uma única coisa que nós conseguimos vencer isso, que está em 1 João 4, versículo 5, que está escrito assim. Glória a Deus. Capítulo 5 de 1 João, versículo 4. Está escrito assim: porque todos os que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então essa é algo, uma essência, um antídoto para no tempo presente que nós vivemos, guardar em nosso coração, para que realmente nós possamos ser livres e protegidos dessa pandemia, ou até mesmo de outras doenças que virão, né? Porque o Senhor prometeu que nos guardaria, o Senhor prometeu que nos protegeria. Ele diz, né, no capítulo 28, versículo 20, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Mas será que verdadeiramente eu acredito nisso que está escrito? Ou será que eu vou duvidar? Por isso a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 6 a seguir, de Tiago, diz que aquele que duvida da palavra do Senhor, não pense que vai receber tal coisa do Senhor. Porque o Senhor, Ele executa sim a sua palavra, mas naqueles que ouvem, naqueles que acreditam na palavra do Senhor. Porque Ele tem trazido e dado uma palavra de conforto para o nosso coração, como está no capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse. Como guardaste a palavra da minha paciência, é isso que eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todos que habitam na terra. Então, amado, o diabo, quando ele quer roubar a palavra do seu coração, ele não quer roubar qualquer coisa. Ele está roubando algo que é a essência para as nossas vidas. É a riqueza que Deus deixou para as nossas vidas. É a fé, como está no capítulo 2 de Tiago, versículo 5, confira comigo. Tiago 2, 5. Está escrito assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para ser rico na fé e herdeiro do reino que o prometeu aos que o amam. Para ser rico na fé. Então a fé, amada, é uma riqueza. É uma riqueza para aqueles que adquirem ela. A fé é uma das maiores riquezas que o homem possa ter na face da terra. Por isso o inimigo luta para roubar a palavra do nosso coração, roubar a nossa fé, né? Para que nós não acreditemos que o Deus que fala na Bíblia é o Deus verdadeiro, é o Deus que cumpre a palavra dele. É o Deus que executa na vida daqueles que confiam nela, na palavra de Deus. Então que nessa tarde você possa confiar na palavra de Deus, ainda que o homem está dando um diagnóstico, que está uma pandemia, que está assolando, que está matando a terra. Sim, está.
Mas nós temos que entender, nós temos também que fazer o que a palavra diz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é a palavra do Senhor. Nós temos um texto da Bíblia que fala que Moisés manda 12 espias a espiar a terra prometida, a qual o Senhor já tinha dado o diagnóstico, já tinha falado para eles que a terra era deles. Mas eles foram para espiar a terra e ali vieram os 12. Mas só que 10 vieram com o diagnóstico que a terra tinha um gigante, que eles não iam conseguir, que realmente a terra era boa. Aí você viu o poder da língua, o poder da palavra, que aquele povo, aqueles 10 conseguiram contaminar toda a nação de Israel, deixando eles perturbados, deixando eles com medo, a chegar a chorar, meus amigos. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitos, a mídia está aí colocando medo de uma maneira extraordinária, sendo que no capítulo 18, versículo 20 de Provérbios, diz que a palavra, a morte e a vida está no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto. Então não é porque estão falando que eu tenho que ficar meio amedrontado, eu tenho que confiar no Deus que eu sirvo, no Deus que fala comigo através das escrituras sagradas. Não estou na igreja esse ano que a pandemia está matando. Está sim, mas ainda que me mate, ainda que me leve à sepultura, eu tenho que confiar na palavra do Senhor que me diz no Salmo 116,15 que Ele tem prazer na morte dos seus santos. Porque, meu amigo, nós não temos que temer a morte, porque Jesus Cristo já venceu a morte por nós na cruz do Calvário. E nós temos que entender que Jó escreve no capítulo 14, versículo 5, que o tempo da nossa vinda, da nossa saída aqui na terra, está ali, está cumprido ali. E não passará além disso, meu querido. Nós temos que entender que a palavra também diz no capítulo 9, versículo 27 de Hebreus, que está ordenado, é ordem de Deus, que cada homem venha morrer uma só vez, vindo após o juízo. Mas vindo após o juízo, você tem um advogado que é o Senhor Jesus Cristo. Porque se você tiver o Senhor Jesus Cristo confiando na sua palavra, você vai falar o que Paulo escreveu no capítulo 1, versículo 21 de Filipenses. O viver é ganho e o morrer é lucro. Porque se eu morrer ainda com Cristo, ainda que a morte me alcance, no capítulo 14, versículo 13 de Apocalipse está escrito: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, para que descanse da sua fadiga e das suas obras o sigam. Que nessa tarde, essa é a palavra que eu deixei de reflexão para a tua vida. Tenha fé, acredite na palavra do Senhor, Ele não mudou. Ele é o ontem, é o hoje e será eternamente. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir na minha e na tua vida, quando você crê. Por isso Paulo escreve a Tiago, o livro de Tiago: não sejais somente ouvinte, mas sim praticante da palavra de Deus. Creia na palavra de Deus para que se cumpra Mateus 7, versículo 24. Todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e a praticam, assemelha-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correu os rios, soprou o vento e ela não caiu. Se você acreditar nessa palavra, vai cair a chuva, vai correr os rios, vai soprar o vento, mas você não vai cair. Mas se você ouvir essa palavra, não dando crédito, não confiando, não acreditando, é que nem o homem que pôs a sua casa na areia. Caiu a chuva, correu os rios, soprou o vento e grande foi o impacto para ele. Tá bom? Que nessa tarde você possa sim estar firme e confiante, acreditando na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém.